A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Agora vai. Comecei fazendo esse vídeo aí, essa live, e o diabo começou a ficar enfurecido, irmão. Satanás começou a se enfurecer logo de início. Satanás começou a ficar furioso. Essa live, ela vai ser forte. O Senhor vai falar poderosamente conosco aqui. Então Satanás ficou furioso, travou tudo, né? Eu tive que excluir o primeiro vídeo e começar tudo de novo. Mas graças a Deus, né? Estamos aqui para a glória de Deus. Amém, irmão? Quem vos fala é o pastor Johnny Libonati. Que Deus vos abençoe, que Deus prospere os irmãos, que Deus lhe dê uma noite, um final de noite, né, de sexta-feira. Daqui a pouquinho já iniciando o sábado, abençoado na presença do Senhor. Amém? Quero agradecer aos irmãos que têm colaborado, têm dado like, aos irmãos que têm compartilhado, aos irmãos que têm comentado nos vídeos. E aqueles que ainda não se inscreveram lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, irmão, no meu canal, Pastor Johnny Libonati. Quase todos os dias são colocados no YouTube vídeos, postados vídeos, né, no YouTube, vídeos que vão edificar, irá edificar a tua vida. Amém? O teu elevo irá te elevar a um outro patamar, um patamar espiritual. Amém? Onde Deus vai falar contigo, vai te renovar, vai te edificar. Amém? Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like. Amém? Ative o sininho para notificações e que Deus prospere e te abençoe grandemente. Irmãos, como eu falei, eu já estava para fazer esse vídeo, essa live, melhor dizendo, há algum tempo. Mas tudo é na hora, é no momento, é no tempo que Deus determina. Então, chegou o momento de eu estar fazendo essa live com os irmãos. Irmãos, eu tenho percebido, creio que muitos também têm percebido aí, como tem crescido o número de templos, igrejas pretas. Tem crescido muito o número de igrejas pretas no Brasil, escuras. É parede preta, né? É cadeira preta, até os obreiros com camisas pretas, altares pretos, tudo preto, irmão. Tudo pintado de preto, inclusive até a IPDA, que era uma igreja, né? Uma igreja de doutrina, uma igreja alicerçada na sã doutrina, uma igreja que foi fundada pelo missionário Davi Miranda, que já faleceu em 2015, né? Mudaram até a cor da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. O tal do Regenere, né? Quem já ouviu falar, não sei se alguns irmãos já ouviram falar, que é o ministério que o Davi Miranda neto do saudoso missionário Davi Miranda, implantou na Deus e Amor. Então, não é só a Deus e Amor que está sendo pintada de preto, não, irmão. É a Batista, é a Assembleia de Deus, né? É a Cristã Renovada, é muitas igrejas por aí, pintadas de preto, irmão. E eu queria perguntar aos irmãos da live, do YouTube, do Facebook, amém? Eu quero perguntar aos irmãos nessa noite, será que Deus está de acordo? Será que Deus ele aprova, né, os templos no Brasil serem pintados de preto? Sim ou não, igreja? Será que Deus está de acordo com isso? Deus está de pleno acordo com isso? Sim ou não? Muitos falam assim, ô pastor, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Quem já ouviu? É claro, né, que Satanás ele está aí para desconstruir aquilo que
Deus construiu, irmão. No nosso coração, em nossa mente, nosso entendimento, aquilo que foi construído por Deus, Satanás ele quer desconstruir, ele quer destruir. Muitos falam assim: ah, pastor, Deus ele habita não no templo. Concordo. Mas Deus, pastor, ele habita no nosso coração, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que é, realmente, eu não estou aqui desconsiderando isso, realmente, de fato, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a casa de Deus, irmão, ou melhor, o templo, é um lugar da manifestação da glória de Deus, irmão. E aonde Deus se manifesta, tem que haver respeito. Aonde Deus se manifesta, tem que haver, irmão, reverência. Aonde Deus se manifesta, irmão, aonde a glória dele enche o ambiente, né? Completa o ambiente, tem que haver reverência, tem que haver respeito, tem que haver, né, uma ligação com o céu, para que o povo, para que a igreja venha receber de Deus. Então, aonde Deus está, alguma coisa acontece, né? E Deus é santo. Então, o ambiente se torna santo, porque Deus é santo. Então, irmãos, é a mesma coisa quando tem pessoas que dizem assim, os irmãos vão entender. Ah, não tem nada a ver comer dentro da igreja, comercializar dentro da igreja, não tem nada a ver não, pastor. Tem nada a ver a gente comercializar, vender CD. Né? Hoje, CD é difícil você vender CD, né, dentro da igreja. Antigamente vendia muito, né, CD, DVD. Hoje em dia você não se vê mais isso. Mas as pessoas comercializam livros, né? Livros dentro da igreja. E outras coisas mais dentro da casa de Deus. Então, se não tem nada a ver comercializar dentro do templo, irmão, então por que Jesus, ele não é esse o tema da live? Esse é um outro ponto, mas eu estou tocando aqui porque o Espírito Santo me direciona a falar sobre isso aqui. Então, por que Jesus, quando ele foi em Jerusalém e ele avistou o povo comercializando a palavra de Deus, fazendo da casa de Deus em Jerusalém, o templo de Deus em Jerusalém, de comércio? Por que Jesus foi lá e quebrou tudo? Jesus podia simplesmente dizer aos apóstolos, não tem problema comercializar não, porque Deus habita no coração do homem, habita no coração, né? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então não tem nada a ver comercializar dentro do templo em Jerusalém, não. Mas Jesus, quando viu o ambiente tomado, irmão, pelo comércio, pelos cambistas, né? Pessoas que comercializavam ali, negociavam, frequentavam ali o templo para vender, para trocar, comercializando dentro do templo, né? Qual foi a atitude de Jesus? Foi quebrar tudo. Jesus pegou um porrete e começou a quebrar tudo, começou a destruir tudo, a soltar os animais, destruir tudo. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. Por que Jesus fez isso? Jesus sabe que Deus habita no coração do homem, porque o corpo do homem, o nosso corpo, o nosso interior é templo do Espírito Santo. E nós não podemos se envolver com as imundícias desse mundo, porque nós temos que nos manter puro, né? Procurar a santidade. Então, nosso corpo tem que estar puro. Nosso corpo tem que ser purificado todos os dias, cada dia. Temos que buscar a santificação. Por quê? Porque Deus habita no coração do homem. Nosso corpo tem que se abster das imundícias, das impurezas, né? Eu sei muito bem disso. A palavra de Deus nos adverte
que Jesus habita no nosso coração, que é templo do Espírito Santo. Nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas o templo feito por mão de homens, irmãos, é um lugar da manifestação da glória de Deus. E aonde Deus se manifesta tem que haver respeito. Aonde Deus passa tem que haver temor. Por onde Deus passa tem que haver reverência. Os irmãos se lembram da casa de, ou melhor, quando Salomão, filho do rei Davi, ele edificou um templo a Deus. Deus desceu, Deus ouviu a oração de Salomão, desceu e encheu o templo com a glória. Quando a mesma coisa foi Moisés, quando ergueu o tabernáculo. Depois do tabernáculo estar pronto, totalmente pronto, concluído, Deus inundou, Deus tomou o ambiente. A nuvem de glória pairou sobre o tabernáculo. Então, irmãos, é claro que Deus não vai habitar, mas quando a igreja ela entra dentro do templo, Deus se manifesta. Quando a igreja vai embora, fecha o templo, Deus não está mais ali, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas quando a igreja está presente, unida em oração, em clamor, fervor, súplica, ações de graça, Deus se manifesta, irmão. Deus fala com o povo, Deus usa os profetas, Deus usa os vasos, Deus enche a sua igreja com o seu poder. Então, o templo, por onde Jesus passa, tem que haver respeito. Então, o templo sagrado é um lugar da manifestação da glória de Deus. Quem concorda comigo? Tem que haver respeito. Aí eu te pergunto, será que Deus está de acordo pintando os templos das igrejas aí, batista? Quantas igrejas, denominações eu tenho visto aí? Até a Assembleia de Deus está entrando nessa onda, irmão. As Assembleias de Deus estão entrando nessa onda. Né? As Assembleias de Deus. A IPDA, quem diria a IPDA? Quem diria Deus é amor, sendo pintada de preto, irmão? A Deus é amor, a Assembleia de Deus, a Batista, né? A Cristã Renovada, e tantas igrejas aí sendo pintadas de preto no Brasil. Será que Deus está de acordo com isso, irmão? Aí eu pergunto para os irmãos, será que Deus, ele pintou o tabernáculo de preto? Será que Deus usou o preto nas cortinas do tabernáculo? Será que Deus usou o preto, irmão? Né? O preto na construção, os tecidos, né? Tudo que envolveu a construção do tabernáculo. Será que Deus usou a cor preta? Será que Deus usou a cor preta quando Deus mandou Salomão usar a cor preta quando Salomão edificou o primeiro templo? Será que Deus permitiu que Salomão usasse a cor preta? Não, irmão. E por que os homens de hoje, né, querem usar o preto? Ah, mas não tem nada a ver não, pastor. O preto é como qualquer outra cor. Mentira do diabo, meu filho. Satanás está fazendo uma lavagem cerebral em muitos crentes. E muitos que se dizem evangélicos, cristãos. Satanás está cauterizando, Satanás está cegando o entendimento deles. Eles estão errando e estão induzindo os outros a errarem também junto com eles. Estão persuadindo o povo ao erro. Falsos profetas. Espírito de treva, espírito de Satanás, irmão. Escuridão dentro da igreja, coisa horrível, irmão. Coisa terrível. Satanás está cegando o entendimento deles, para que não vejam a verdade, para que não enxerguem a verdade. Aí fica falando, não tem nada a ver não, pastor. Nada a ver em pintar de preto, não. Claro que tem, meu filho. Eu vou te dizer o que significa a cor preta. A cor preta significa o pecado. A cor preta significa doença, treva, morte, luto. A cor preta significa solidão, isolamento. É só coisa ruim, irmão. É só coisas ruins.
Mas Satanás, ele está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do povo. E falta-lhe conhecimento da palavra. Por que Deus não usou preto no tabernáculo, irmão? Deus podia ter mandado o exército pintar tudo de preto. Ou melhor, colocar tudo preto, as cortinas pretas. Por quê? Porque Deus sabe que o preto, ele simboliza a morte. Preto simboliza luto. O preto simboliza solidão, isolamento. O preto simboliza destruição, irmão. Está aqui. Pecado. O preto também simboliza doenças, irmão. Então, Deus vai querer colocar dentro da casa dele, dentro do lugar onde ele se manifesta, doença, irmão. Simbolizando doença, simbolizando pecado. Pare e pensa um pouquinho, irmão. Será que Deus vai querer colocar dentro do templo, no lugar onde a igreja se reúne para adorá-lo, o preto, que significa doença, significa pecado, isolamento, luto, solidão, treva, pecado? Será que Deus vai querer isso, irmão? Vocês estão dizendo que Deus... Olha como é que vocês são hipócritas, seus fariseus, seus hereges, seus filhos de Belial, seus falsos profetas, profetas de Jezabel, profetas de Baal, profetas de Azerá, falsos profetas, seus hipócritas. Então vocês estão dizendo que Deus tem pecado. Vocês estão querendo dizer que Deus é destruição. É claro que Deus também, ele derrama a sua ira? Derrama. Mas Deus também é amor, irmão. Deus é amor e é destruição. Não é só destruição. Deus também é amor. Mas vocês pintando a igreja de preto, está parecendo que Deus é destruição, que Deus, ele odeia. Inclusive aqueles que o amam. Vocês estão dizendo que Deus adere o pecado. Vocês estão dizendo que Deus, ele não é um Deus que abraça, um Deus que nos consola. Por quê? Porque o preto também significa isolamento, solidão. Vocês estão dizendo que Deus nos abandona. Que Deus é um Deus que abandona um homem, que abandona a mulher. É um Deus de treva, de escuridão. É isso que vocês estão querendo dizer. Quando você pinta uma igreja de preto, meu filho, você está dizendo que Deus é treva. Que Deus não é luz, que Deus é treva. Porque o preto, ele simboliza justamente isso. Ele simboliza a treva, o preto simboliza a escuridão, as trevas, doença, pecado, solidão, isolamento, luto, morte. Então, você vê que a mente do homem, irmão, está cauterizada. Satanás já tomou, Satanás já comanda a mente do homem. Entrou no coração do homem. Satanás já controla o homem. E faz aquilo que é errado se tornar certo. E o que é certo se tornar errado. Satanás confunde a mente humana, irmão. Satanás destrói. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós vamos ver aqui em Isaías, no capítulo de número 5, no versículo 20, olha o que diz. Ai dos que ao mal chama de bem. Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade a luz. Olha só, irmão, o que o profeta Isaías está falando. É para essa geração de hoje, irmão. É para esse povo com a mente cauterizada, desobediente. Um povo, que aderiu à promiscuidade, à iniquidade, o pecado. Olha só o que o profeta Isaías, o profeta messiânico, está dizendo. No capítulo 5 de Isaías, verso 20. Ai dos que ao mal chama de bem, e ao bem chama de mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade,
E fazem do amargo doce e o doce amargo. Tá vendo? Ai desses. Vocês estão dizendo que o preto é como se fosse uma cor qualquer. Ah, o preto é como se simbolizasse o branco. Não, irmão. Preto é preto. Preto é treva, é morte, é luto, é desgraça, é destruição, é pavor, é medo, é solidão, é isolamento. O preto, irmão, ele significa o pecado, a morte, a destruição. Então, Satanás ele está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dos líderes aí. Eles estão emprestando a mente, o coração para o diabo está entrando, está encontrando um terreno fértil. E fazem eles achar que o preto tem nada a ver, então tem que inovar. Tem que inovar, nós estamos no século XXI, estamos em 2022. A igreja não pode ser uma igreja defasada não, atrasada não, nós temos que inovar. Vamos pintar de preto para chamar a atenção. E com isso Satanás vai entrando dentro das igrejas, irmão. É por isso que Satanás já entrou dentro das igrejas, no Brasil, no mundo. Satanás, ele já governa. Como a própria palavra diz. O próprio Satanás disse a Jesus. Tudo que está na terra me pertence, Jesus. E eu posso dar a quem eu quero. Olha só. Satanás disse a Jesus no deserto, quando Jesus foi levado para o deserto, né? Logo após ser batizado por João no João Batista, no Rio Jordão, Jesus foi para o deserto. E foi tentado 40 dias e 40 noites, não comeu nada, nem bebeu nada. E foi tentado pelo diabo no deserto. Está lá em Mateus. E Satanás disse, tudo que está no mundo me pertence. Os reinos, os governos, tudo. E eu posso dar a quem eu quero. Então o mundo jaz do maligno, irmão. É por isso que nós estamos vendo aí. As pessoas transformando o que é mal em bem, chamando o que é mal, falando que é bem o que é mal, e o mal chamando de bem. Estão causando um embaraço na cabeça de muita gente aí. As pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrinas de demônio, por heresias, de fariseus, de charlatões, de homens que não querem nada com Deus, irmão. Só pensa em si, só pensa no seu bolso. E diz, não, vamos pintar de preto, porque preto é uma moda aí lá nos Estados Unidos, igual eu já ouvi falar. É uma moda lá, que veio lá dos Estados Unidos, não tem nada a ver isso não. Satanás, meu filho, ele atua não é só no Brasil não, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é no Canadá, é no Chile, é na Alemanha, na Itália. Satanás, ele percorre o planeta Terra. Ele diz, por isso que o Senhor disse a Satanás, de onde vieste? Eu vim de andar e passear pela terra, de rodear por ela. Satanás está rodando, Satanás está rodeando, melhor dizendo, a terra, passeando por ela. Então Satanás, ele vai introduzindo, irmão, as heresias, que a função dele é destruir, desconstruir aquilo que a palavra, né, vem nos alertando, vem nos mostrando. A função de Satanás é destruir. É desconstruir aquilo que Deus construiu. Então, o que ele puder fazer para implantar mentira, né? Falsos ensinamentos, heresias no coração do homem, ele vai fazer na mente humana. E nós temos que vigiar. Irmão. O preto, pintar a igreja de preto, o templo de preto, melhor dizendo, é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Irmão. Deus não usou a cor preta no tabernáculo. Deus não usou o preto. Deus fosse assim, Deus tinha usado preto, pintado tudo de preto, colocado tudo preto no tabernáculo. No templo lá que Salomão edificou a Deus, Deus tinha falado com Salomão, não. Coloca preto. Eu gosto da cor preta. Preto é do diabo, meu filho. Porque o diabo é treva. O diabo não anda na luz, ele anda nas trevas. Relavaracalassúria. Então, meu filho, se nós somos da luz, vamos andar na luz. Vamos andar na luz. Tem muita gente aí dizendo que um tal do não tem nada a ver, já entrou dentro das igrejas. Não tem nada a ver não, pastor. Isso é bobeira. Espírito de religiosidade. É querer ser santo demais. Não tem nada a ver isso não. É o modismo entrando dentro das igrejas, irmão. E o povo não enxerga. O povo não enxerga a verdade. Então, Isaías, capítulo 5, verso 20, está dizendo: ai dos que ao mal chama de bem,
e ao bem chama de mal, que fazem da escuridade de luz e da luz escuridade, tá vendo? E fazem do amargo doce e do doce o amargo. Então cuidado, meu filho, vocês que estão pervertendo a doutrina. Cuidado, seus hipócritas. Vocês estão embaralhando a cabeça de muita gente, causando confusão na cabeça de muita gente. Vocês estão deturpando a palavra. Cuidado, vocês estão tirando aquilo que Deus colocou, desconstruindo aquilo que Deus construiu. Cuidado com a mão de Deus sobre vocês, seus hereges, fariseus, falsos profetas, falsos mestres. Estão por aí, irmão. Nós temos que abrir os olhos. Jesus está voltando. Nós vamos ver aqui também em Isaías, capítulo 60, no verso 2. Diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra. Toda vez que vem a cor preta, irmão, vem treva. Toda vez que você vai ouvir falar de preto, preto simboliza, significa treva, irmão. Treva. E a casa de Deus, o templo sagrado, é treva, irmão? Eu pergunto para os irmãos, é treva? Ah, mas não tem nada não. Deus não habita no templo, não. Então, se Deus não habita no templo, irmão, Deus só habita no nosso coração, é claro, é óbvio que Deus também, Ele habita. Deus habita no nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo atua aqui dentro. Mas se Ele só atuasse aqui, então para que a gente vai para a igreja, se reúne dentro do templo? Para quê, irmão? Olha a hipocrisia aí, eles não sabem nem o que eles falam. Eles não sabem nem o que eles dizem. Não tem nada a ver pintar, não. Então, se Deus não precisa do templo, se Deus não se manifesta também no templo, para que você vai para a igreja? Para que você vai para os templos? Se reunir com a igreja para adorar a Deus, para quê? Se você vai num templo, é porque lá você sabe que Deus desce, Deus se manifesta, Deus fala, Deus usa os profetas. Deus se manifestou no tabernáculo no deserto, encheu o tabernáculo. Deus se manifestou no primeiro templo em Jerusalém. Deus encheu a casa. Então Deus também, Ele se manifesta. E como eu falei, aonde Deus se manifesta tem que haver temor, irmão, reverência, respeito. Tem que haver temor de Deus, irmão. Só que as pessoas perderam o seu temor, perdeu o respeito, perdeu a reverência pelo Todo-Poderoso. Aí acho que não tem nada a ver não, pastor, é bobeira. E com isso Satanás está aplaudindo, Satanás está batendo pau e dando gargalhada. Satanás, ele entra dentro dessas igrejas pintadas de preto, irmão, e assiste o culto, dá gargalhada e vai embora, sem ser incomodado. Por quê? Porque Deus não habita, irmão. Deus não habita, Deus não está de acordo com isso. Se você disser que Deus está de acordo com isso, meu filho, eu te convido a meditar mais na palavra, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra, porque você é um desconhecedor da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus verdadeiramente, você vai ver que Deus nunca vai estar de acordo com isso. Isso é heresia, é doutrina de demônio, é treva dentro da igreja. E nós somos da luz, nós não podemos andar em treva, ter comunhão com as trevas. Nós não podemos ter ligação com treva, irmão. A igreja de Deus, ela não pode ter ligação com o símbolo das trevas, simbolizando preto, simbolizando treva. Não podemos, irmão, de maneira nenhuma. Diz aqui, ó, Isaías 60, verso 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, tá vendo? Olha só, irmão. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória se verá sobre ti. Tá vendo? Aí eu te pergunto, o preto não está cobrindo as igrejas brasileiras? A escuridão, as trevas, a cor negra
Não está. Está ou não está, irmão? Isso é uma profecia se cumprindo. Está ou não está cobrindo a nação brasileira? Está. Olha como está o Brasil. É corrupção, é catástrofe, é igreja pintada de preto, aonde deveria ter luz, está havendo treva. Satanás está ou não está cobrindo a terra de preto? Da cor negra, a cor escura, treva, escuridão. Satanás ele não quer a luz não, meu filho. Satanás ele quer treva, porque ele é a treva. Satanás ele anda na escuridão. Satanás ele tem ligação com as trevas. Os espíritos imundos têm ligação com as trevas. Mas se eu e você nós temos comunhão com Deus, nós não andamos em trevas. Conversa do diabo. Mas só que Satanás já cegou o entendimento de muita gente, irmão. Dos líderes, né? Das assembleias, da Batista, né? Da Cristã Renovada, né? Várias igrejas pelo Brasil afora. Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo diz. No versículo de número 8. Paulo diz: porque noutro tempo eras treva, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, tá vendo? Que exemplo que você está dando para a humanidade, meu filho. Que exemplo você está pintando a casa de Deus, o lugar onde Deus se manifesta preto. Que é isso, irmão? Onde é que nós vamos parar? Quando a gente pensa que já vimos tudo, não vimos nada. É o tal do não tem nada a ver entrando dentro das igrejas e com isso Satanás vai ganhando terreno, Satanás vai fazendo o que quer, Satanás vai rindo da igreja, rindo dos crentes. É porque Jesus está voltando, Jesus está muito próximo de voltar. Nós vamos ver aqui em João 3,19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 19. Diz assim: e a condenação é esta, que a nuvem veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Tá vendo? Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito forte, irmão. Eu vou repetir isso aqui. João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, ou mais o preto, do que a luz, porque as suas obras eram mais. Tá vendo? Então, hoje, o branco está sendo substituído por quê, irmão? Pelo preto. Pela cor negra. Cor negra, cor preta. Quem diria, né, irmão? Até a Deus Amor, que era azul, né? Eu me lembro na época era azul e branco. Agora, toda pintada de preto, cadeira preta. Só o sangue de Jesus tem poder, irmão. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia, irmão. Pintada de preto. Viraram igrejas mundanas de porta larga. Satanás está entrando, caçoando, rindo, zombando, escarnecendo, dando gargalhada, sentando nas cadeiras dos templos, cruzando as pernas, assistindo o culto e indo embora sem ser incomodado. Dando risada na cara de muitos crentes aí. Sabe por quê? Porque a igreja virou motivo de chacota, irmão, do diabo. Satanás zomba, Satanás escarnece, faz o que quer e o que não quer. Porque esses líderes, desculpa a expressão que mais safados, irmão, hipócrita, que não querem saber da doutrina, não querem saber da tua alma, da tua salvação, só se preocupa com o bolso deles. Eles querem atrair o máximo de jovens, de pessoas. Aí começa a colocar as práticas mundanas dentro da igreja. Você vê que é uma coisa tão terrível que não parece igreja, irmão.
Um templo pintado todo de preto, não parece igreja. Parece uma boate, um cabaré, né? Boate, prostíbulo, né? Boate, danceteria, parece tudo. Teatro, cinema, tudo. Menos casa de Deus, irmão. Porque Satanás ele quer fazer isso mesmo, é desconstruir. É deturpar. É manchar. É descaracterizar aquilo que Deus caracterizou. Que Deus fez, que Deus idealizou. Satanás quer destruir, irmão. Essa é a função dele, matar, roubar e destruir. E o povo está desatento. O povo, como é que essas igrejas enchem, irmão? Enche. Tem uma igreja de um pastor aí, muito conhecido aí. Acho que é pastor Leonardo Salles. Conhecido aí. Se envolve em escândalo direto. Pastor mundano, irmão. Mundano. Mundano. Casado com Jezabel. Pastor mundano. Empresta, né? Empresta o coração dele para o diabo agir. Trabalhar. Entrar. A igreja dele é toda preta. Tem mais de 28 mil. Mais de 28 mil membros na igreja dele. Olha só. Eu acho que é isso. 28 mil, se eu não me engano. É muita gente, mano. Assistindo as lives dele. Comentando, dando like, compartilhando. Porque o povo gosta disso aí, de falso profeta. O povo não gosta de profetas compromissados com a verdade. São poucos, irmão. É a minoria. O povo quer Acabe, Jezabel, profetas de Azera, de Baal, Astarote. Eles não querem profetas compromissados com Jeová, não. Eles querem falso ensino, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, fariseus. É isso que eles querem. Aí, os camaradas desse aí tem mais de não sei quantos mil seguidores no Instagram, inscritos lá no canal dele no YouTube. Como é que pode isso, irmão? Porque o povo gosta, irmão. O povo gosta das trevas. Isaías disse, Revarakalácia. No capítulo 5, ou melhor, capítulo 60, ou melhor, João, perdão, irmão. Eu estou com Isaías aqui na minha cabeça, profeta Isaías. João, capítulo de número 3, versículo 19. Por quê? Porque o povo ama as trevas, irmão. Amaram mais as trevas. João está dizendo. E a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Evarassuri derravácia. Quem concorda comigo que os homens amam mais as trevas do que a luz, irmão? Por que o mundo está essa desgraça do jeito que está? O Brasil está essa desgraça, irmão. É catástrofe. O mundo está passando por pandemia, doenças. Novas doenças estão surgindo, catástrofe. Por quê, mano? Fome, guerra, pestilência, corrupção. Pessoas inocentes morrendo. Pessoas inocentes sendo assassinadas. Aborto, prostituição, corrupção. Tanta desgraça no mundo, irmão. Por quê? Porque o povo, o ser humano ama mais as trevas do que a luz, irmão. Parece que já está impregnado no sangue deles. Eles amam mais as trevas do que a luz. Enquanto, meu filho, você amar mais a treva do que a luz, a tua vida só vai de mal a pior. O mundo só vai ir de mal a pior. E não vai melhorar mais não, irmão. Daqui para frente só vai piorar. O negócio só vai piorar. Quem diria que eu não imaginava que um dia eu ia ver IPDA pintada de preto, irmão. Uma igreja de doutrina. Uma igreja de oração, de santificação do corpo, da alma e do espírito. Hoje pintada de preto, mundanismo dentro da igreja. As mulheres totalmente mundana. Os homens mundano. Esse tal do Davi Miranda Neto, aí, neto do Davi Miranda. Trouxe esse tal do Regenere aí, para Deus amor. Só jovem mundano, irmão. Jovens mundanos dentro da igreja. Onde é que nós vamos parar, irmão? Satanás está atuando. Satanás está trabalhando com força. Então, João está dizendo que o povo rejeitou a luz. Capítulo 3 de João, versículo 19.
A luz veio para o mundo, mas os homens, o mundo, rejeitou. Preferiram as trevas. Capítulo 3, versículo de número 19 de João. Tá vendo, irmão? Vou ler mais uma vez. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá vendo? Só Jesus para ter misericórdia, irmão, desse povo. Nós vamos aqui em Mateus, João 8, melhor dizendo, versículo 12. 8, 12. Que diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aquele que segue a Jesus, meu filho, não anda em treva, ele anda na luz. Ele não tem pacto com a treva. Quem tem pacto com treva é satanista, meu filho. Vai na igreja aí, essas igrejas luciferianas, né, de Lúcifer. Essas igrejas satanistas, tudo de preto. Meu. Cruz invertida, banco preto, cadeiras, as cadeiras pretas, tudo preto. O altar de Lúcifer, de Satanás preto. Aí vai o crente e copia Satanás. Como é que pode isso? Os crentes do Brasil vai e copia o que o diabo faz. Né? Nessas igrejas satanistas, eles vão e copiam. Só o sangue de Jesus tem poder, irmão. E diz que isso é certo. Satanás está lá dentro, meu filho, e você não sabe. Ou melhor, você até sabe, mas finge que não sabe, né? Porque você não se importa com as almas, você se importa em ganhar dinheiro, muito dinheiro, ficar rico nas costas daqueles que são leigos, daqueles que são os mais simples, os pobres, necessitados. Vocês querem ficar ricos, milionários, fama, reconhecimento é o que vocês querem. Vocês não se importam com a salvação do homem. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Versículo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, disse Paulo. Então, meu filho, está dado o recado, você que gosta de trevas, sai fora. Você que diz que se converteu, que já foi batizado, que frequenta uma denominação, uma igreja, se a tua igreja, se o teu pastor pintou de preto, meu filho, e ele não se arrependeu do pecado dele, sai fora dessa igreja. E essa é uma sinagoga de Satanás, não é a igreja de Cristo, não é um templo consagrado a Deus. É um templo consagrado a Satanás, a Bafomé, a Apolion, a Lúcifer, Beuzebu, Satanás, diabo, a Belial. Não é casa de Deus, não é templo consagrado, dedicado ao Senhor. É uma casa do diabo, de Satanás. Então sai fora, meu filho. Sai fora, porque se Jesus voltar e você estiver lá, você está compactuando com o erro. Não compactue com o erro. Sai fora. Se afasta do erro. Nós vamos ver. Nós vamos ver também em Gênesis. Gênesis 1, capítulo de número 1. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia. Tá vendo? Tudo que vem falando da cor preta, irmão, escura, é só destruição. Não tem nada de precioso nisso aí. Não tem nada de chamativo nisso aí. A cor preta é uma cor de destruição, de treva, de luto, de morte, de pecado. Tudo que é coisa ruim, irmão, né? Está relacionado, tudo que é ruim, tudo que é profano, tudo que é abominável está relacionado com a cor preta. Está aqui, ó. Gênesis 1, capítulo 1, versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo.
Aí você vai e pinta a igreja de preto, meu filho. Você está chamando a treva. Você está compactuando, tendo relações com a treva. Olha aqui, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá vendo? Então o que Satanás ele quer fazer é isso. Trazer as trevas que está no mundo para dentro da igreja. E está conseguindo. Satanás está conseguindo levar a treva para dentro dos templos no Brasil. E os líderes não estão nem aí. Finge que não fazem vista grossa. Finge que não estão vendo nada. Mas está chegando aí o acerto de conta, irmão. Gênesis 1:4. Vamos aqui em Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e a treva, tá vendo? Então quer dizer que tem que ter separação, né? Por que Deus não deixou a treva junto com a luz, irmão? Olha só que estudo profundo, irmão. Isso aqui é muito profundo. Tem gente que não dá valor uma live dessa, de um estudo como esse. Eles dá valor lá aos falsos profetas, que profetiza chave de carro, chave de moto, chave de apartamento, porta aberta, porta larga, é isso que eles gostam. A massagear o ego deles. Mas quando é um canal que fala, uma live que fala sobre a verdade de Deus, ninguém assiste. Um bando de homens, né? Homens que se rebelaram contra Deus, de rebelde, casa rebelde, desobedientes, detratores de Deus, aborrecedores de Deus. Deus está irado com esse povo aí, com essa humanidade de hoje. Geração perversa, incrédula e má. Só Jesus, mano. Só Jesus para ter misericórdia. Então, está dizendo aqui, Deus fez separação entre a luz e a treva. Por quê? A treva não pode estar com a luz, irmão. Onde já se viu a casa de Deus pintada de preto? Preto simboliza pecado. Eu vou ler aqui de novo. Doença, pecado. A cor preta simboliza treva, morte, luto, solidão, isolamento, desgraça. Aí ele pega e pinta o templo, as paredes de preto. Coloca cadeiras pretas, o altar preto, substitui por tambor preto. Só o sangue de Jesus tem poder. Você acha que Deus está nisso? Que Deus compactua com isso? Deus, ele não pode, ele não anda de mão dada com Belial, não, irmão. Deus é santo, ele é único, ele é Senhor. Ele não anda de mão dada com o diabo, não. Ele não tem vínculo nenhum com as trevas, com o diabo. É o diabo para lá e Deus para cá. Só que o mundo quer andar de mão dada com o diabo. Quer andar de mão dada com Deus e com o diabo junto. De um lado Deus e do outro o diabo. E Jesus disse, você tem que escolher a qual Deus que vocês vai servir. Ou é Satanás ou é o Senhor. Decida a quem vocês querem seguir. Como fez Elias lá no Monte Carmelo. Por que cocheais entre dois pensamentos? Diga logo qual é o Deus que vocês querem servir. Se é Baal, fica com Baal. Se é Deus, fique com Deus. Mas não fica cocheando entre dois pensamentos, não. A humanidade quer servir a Deus, mas também quer servir o diabo. Quer estar na luz, mas também quer estar nas trevas. Ao mesmo tempo. Deus está dizendo aqui, Jeová está dizendo bem claro em Gênesis capítulo 1, verso 4, que ele fez separação entre treva e luz. Porque não pode ter, irmão. Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem Deus com Belial, disse Paulo? Que comunhão tem? Nenhuma, irmão. Aí fica um monte de líder aí, ó, profano, abominável. Mercenários de Satanás. Secretários do diabo, pintando a igreja tudo de preto aí, irmão. Dando lugar às trevas, dando lugar aos demônios, para que Satanás venha agir. E está conseguindo. Vamos aqui em Salmo, de número 82. Estou quase terminando a live, irmão. Salmo 82. Os irmãos que quiserem compartilhar, compartilha. Salmo 82, verso 5. Verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Eles nada sabem,
nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Olha só, irmão. Salmo de Asaf. Olha o que Asaf, salmista Asaf, Salmo de Asaf, está dizendo aqui. Salmo de número 82, verso de número 5. Eles nada sabem. Nem entendem, andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. Tá vendo? Então, irmãos, a mente deles já está cauterizada. Como eu li aqui, né? Eles fazem do bem o mal e do mal o bem. Estão trocando. Estão fazendo, está havendo uma inversão aí. E as pessoas, a humanidade, né? Estão nem aí. Satanás está fazendo o que quer. Deturpando a palavra. E a humanidade não consegue enxergar a verdade a um palmo do nariz. Temos que tomar cuidado, irmão. Jesus está voltando. A vinda de Cristo está muito próxima. A vinda do Senhor, irmão, está muito próxima. E o povo está brincando de ser crente. O povo está brincando com a palavra. O povo está brincando com Deus. Entristecendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Cuidado, irmão. Nós vamos em Jó. Ou melhor, Mateus. Mateus 27, 45. Mateus 27, compartilha a live aí, tá, irmão? Compartilha. Amém? Para que esse vídeo venha alcançar as almas. Vamos evangelizar as almas, amém, irmão? Mateus 27, 45. E diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Tá vendo, irmão? Então, quando Jesus estava crucificado lá no Monte Calvário, né? Lá no Calvário, no Gólgota, quando Jesus estava crucificado, aquele momento ali era o momento das trevas. Quando Judas chegou com aqueles que vieram acusar o Senhor Jesus, prender Jesus lá no Getsêmani, quando Judas levou, né, os soldados romanos até Jesus para que prendesse Jesus, o que Jesus disse a Judas? Judas, o teu momento é esse, Judas. É chegado o momento das trevas. Revalassuri decalavácia. Momento das trevas, Judas. O teu momento é esse. Porque esse é o momento das trevas. É o momento que eu vou ser preso. É o momento que eu vou ser judiado. Vamos judiar de mim. Relavará-se decalácia. Vão prender, vão me sentenciar à morte. Então é o momento das trevas que o diabo vai aplaudir. Vai ser o momento mais feliz do diabo. O diabo vai se alegrar agora em ver o meu sofrimento. Mas Satanás caiu por terra quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, irmão. Satanás se alegrou por um tempo. O primeiro dia, o segundo dia. Mas quando chegou no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi lá no Hades, pregou para os espíritos em prisão e subiu, levou cativo o cativeiro, levai tchou de calavarás. Eu sinto a glória dele aqui, irmão. Ele levou cativo o cativeiro e retornou aos seus irmãos, a Maria, a João, a Pedro. E quando Maria Madalena viu Jesus, ele disse: não me toques agora. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai. O meu Deus, vosso Deus. Não me toques agora, Maria. Relabadacalacia. Mas quando Jesus estava sendo sentenciado, julgado pela corte romana,
Satanás estava alegre. Por quê? Porque era o momento das trevas, irmão. Aí agora você vê um lugar onde é para falar de vida. Os líderes de hoje no Brasil estão colocando treva. Preto, pintando a igreja de preto. Só o sangue de Jesus para ter misericórdia, irmão. E vem dizer para mim que isso é certo, não é, meu filho. O preto, eu anotei aqui, está escrito. Quer dizer solidão, isolamento, morte, doença, pecado, luto, desgraça. Aí os líderes vai e bota o preto dentro da casa de Deus, irmão. Vê se pode isso. Pinta as paredes de preto, coloca a cadeira preta, altares preto, tambor preto, substitui tudo por preto. Mas não tem nada a ver não, pastor. O que tem o preto, pastor? O preto é como qualquer outra cor. Deus habita é no coração. Olha a tese do diabo, irmão. Olha a tese maligna. Deus atua no coração, pastor. Não tem nada a ver isso não. Deus habita Deus não habita em templo feito por mão de homem, não. Então, se Deus não habita em templo feito por mão de homem, meu filho, você vai fazer o que no templo? O que você vai fazer lá? Me diz, seus hipócritas. O que vocês vão fazer lá no templo se Deus não habita no templo? É claro que Deus, a Bíblia diz realmente que Deus habita. Não habita, melhor dizendo, em templo feito por mão de homem. Deus habita aqui. Nosso coração, Espírito Santo. No templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a casa de Deus, irmão, simboliza lugar da manifestação da glória de Deus. E aonde Deus se manifesta, tem que haver reverência. Eu falei isso aqui no começo da live. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus se apresenta, porque quando o templo está com a igreja, em conjunto, unida, Deus se manifesta. Porque está havendo um culto racional. Então Deus se manifesta. Mas quando não tem ninguém dentro do templo, Deus vai embora, porque Deus habita aqui, no nosso coração. Mas o templo é um lugar da manifestação de Deus, irmão. Por isso que quando Salomão edificou o primeiro templo em Jerusalém, Deus encheu a casa com a sua glória. Quando Moisés fez o tabernáculo no deserto, Deus encheu o tabernáculo com a sua glória. Agora eu te pergunto, Deus pintou o primeiro templo em Jerusalém de preto? Diz para mim, irmão. Deus pintou, irmão, o tabernáculo de preto? Diz para mim, irmão, no deserto. Será que Deus disse para Moisés lá, deu as diretrizes para Moisés, disse, Moisés, você vai colocar preta, a cor preta, né? Nas cortinas do tabernáculo, você vai colocar a cor... Não teve preto, irmão. Porque preto simboliza morte. Deus usou várias cores. O carmesim, o púrpura, azul, né? Várias cores, mas não utilizou o preto. Por quê? Porque o preto simboliza treva, simboliza morte, simboliza destruição, fracasso. A cor negra significa isolamento, solidão, infelicidade, desgraça, destruição, pecado, morte, luto. Aí eles vão e pintam o templo de preto, irmão. Um bando de hipócritas, de hereges, de fariseus, achando que vai para o céu, achando que está fazendo certo. Mas como diz aqui na palavra, eles estão trocando o mal pelo bem e o bem pelo mal. Está havendo uma inversão aí, irmão. E o povo está caindo porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, lá em Oséia, capítulo 4, por falta de conhecimento. E o povo vai para essas igrejas e lota, irmão. Que é isso que eles gostam, é falso profeta, mundanismo dentro da igreja. Eles não querem a porta apertada não, como Jesus disse. Porfiar e entrar pela porta estreita. Eles querem a porta larga. Parece mais um prostíbulo, cabaré. Parece mais uma danceteria, uma boate. Um ponto de prostituição, irmão. Um teatro. Parece tudo, menos casa de Deus. Por isso que quando Deus viu lá em Jerusalém, o Senhor Jesus viu lá em Jerusalém, no templo, cheio de comerciantes. Quem já viu aqueles filmes de Jesus Cristo aí? Aqueles filmes de Jesus Cristo. Jesus, quando vê o templo do seu pai, repleto de cambista, qual foi a atitude de Jesus, irmão? Diz para mim. O que é que Jesus fez?
Pegou um porrete, uma madeira e começou a quebrar tudo. Aí eu te pergunto, como é que pode? Jesus podia falar para os apóstolos, não, deixa, pode deixar, porque Deus não habita em tempo feito mão de homem. Olha só, irmão. A palavra de Deus não se contradiz, irmão. Quando a igreja está reunida dentro do templo, Deus se manifesta. Então tem que haver reverência, temor, respeito, santidade, culto racional. Paulo disse, quando está reunido, devemos se apresentar com salmo, com louvores, cântico, orações. Fazei tudo isso para a glória do Senhor, a glória de Deus. O culto racional é apresentado a Deus, é ofertado, oferecido a Deus. Então tem que haver reverência, meu filho. Cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua cara, rapaz. Agora até as igrejas de doutrina pintando a parede do templo de preto. Substituindo tudo pela cor preta, a cor negra. Tá parecendo uma casa de Lúcifer. Tá parecendo a casa de Satanás. A casa de Bafomé. A casa de Beuzebu. A casa do capeta. Não tá parecendo a casa de Deus não, meu filho. Você vem dizer para mim que isso é certo? Não é. Totalmente errado. Nós vamos ver aqui em Mateus 40. Nós vemos aqui Mateus 27, 45. Estudo profundo, irmão. Você não vai escutar isso aqui que eu estou pregando em canto nenhum. Na tua igreja você não vai escutar isso aqui não. Dá valor, irmão, essa live, esse vídeo. Compartilha, dê o like, comenta. Que Deus vos abençoe. Mateus 27, 45 diz que Jesus estava crucificado no madeiro e a treva permeou a terra. Invadiu a terra. Por quê? Porque Jesus estava sendo crucificado. Porque a vontade do diabo era que Jesus morresse, fosse destruído e nunca mais voltasse à vida. Mas ele se deu mal, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aí as igrejas os líderes de hoje, religiosos, até a Assembleia de Deus, meu, como é que pode? Só o sangue de Cristo, pintando a igreja de preto. A Deus é amor, irmão, quem diria, hein? A Deus é amor, a IPDA, pintando a igreja de preto, irmão. Só o sangue de Cristo tem poder. É fim do mundo, irmão. Jesus está voltando e vai subir a minoria, somente aqueles que realmente guardam os estatutos e os mandamentos do Senhor. Lá em Apocalipse 6 vai dizer sobre o cavalo preto. Apocalipse 6. João disse que viu um cavalo preto. Cavaleiro preto significa o que? A morte, a destruição, irmão. O cavaleiro negro, o cavaleiro preto do Apocalipse, significa morte, destruição. Está aqui, ó, Apocalipse 6. Eu vou com os irmãos aqui. Último livro da Bíblia Sagrada, o livro da Revelação. Apocalipse 6. Eu vou terminar já, irmão. 6, versos 5 e 6, que diz assim, ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo preto. Tá vendo, meu filho? Você que gosta da cor preta. Você que ama a cor preta. Olha aí o que a palavra de Deus está te dizendo nessa noite. E ouvi no meio dos 4 animais. Vou ler do versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Tá vendo? O que quer dizer o cavalo preto? Destruição, irmão. Quando o cavalo preto começar a andar sobre a terra, que vai ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo preto, né? São os 4 cavalos do Apocalipse. Como diz aqui na carta de João, ou melhor, no livro da Revelação. Cavalo vermelho, cavalo branco, né? Cavalo amarelo e cavalo preto. Quando o cavalo preto começar a andar sobre a terra, vai haver morte, mano. Destruição. Destruição como nunca se ouve. Lavaracalassúria. Morte como você nunca ouviu falar de morte. Vai ser uma destruição total. Satanás vai destruir, Satanás vai matar o ser humano. Porque o preto significa morte, destruição.
Aí os líderes vai e coloca. Porque não são profetas de Deus, irmão. São profetas de Baal. São profetas de Azerá, de Astarote. Está introduzindo o erro na cabeça do homem, das mulheres, dos homens, dos jovens. E o povo está caindo nas armadilhas de Satanás, irmão. O povo está caindo direitinho nas lábias desses homens, desses falsos profetas aí. Acorda, meu filho, acorda para a verdade. Saia das trevas enquanto há tempo. Jesus, ele quer salvar a tua alma do fogo do inferno. Então, irmão, Apocalipse 6, 5 até o 6 vai dizer sobre o cavaleiro preto, o cavalo preto. Olha só, aonde tem preto tem destruição, irmão. A Bíblia vem falando várias passagens, trechos, versículos sobre a treva, sobre preto. E aonde tem preto tem destruição. Porque Deus não tem comunhão com treva, irmão. Deus é luz. Deus é paz, Deus é amor. É claro que Deus se enfurece, Deus se enfurece. Deus está irado, Deus está irado. Deus vai derramar sua cólera? Vai. Mas Deus também é amor. Deus é paz. Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. Aí o povo vai e começa a aderir o preto dentro das igrejas. Coloca tambor preto, coloca altares pretos, substitui o púlpito por tambor preto. Aí fica um monte de luz no palco, parecendo até danceteria, casa de show, casa noturna, choperia, fica parecendo boate, prostíbulo, fica parecendo cabaré. O diabo entra, cruza as pernas, assiste o culto e nada acontece. Fica um culto arrastado, pesado, porque Satanás já colocou o mundo dentro das igrejas. O mundo, como diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno, já é dele. Mas Jesus está voltando aí. Jesus está muito próximo de arrebatar a sua igreja. Para terminar, meus irmãos, nós vamos aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo de número 22. Que diz: porque se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Tá vendo? Nos últimos dias, irmão, está surgindo muito. Eu nunca vi tanto falso profeta igual hoje, igual nos dias de hoje. Eu nunca vi tanto falsos profetas, falsos Cristo. Homens dizendo que é Cristo. Eu sou Cristo, sou a encarnação de Jesus Cristo na terra. Olha só, irmão. Tanta heresia, tanta abominação. Tanta blasfêmia contra Deus, irmão. Isso é final dos tempos. É sinal que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós vamos em 2 Timóteo 4, 3. 2 Timóteo. Segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo 4, verso de número 3, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tá vendo? Vou ler novamente: porque virá tempo em que não sofrerão, não darão ouvidos à sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tá vendo? É Paulo que está dizendo, irmão, não sou eu. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Vamos aqui em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, olha só, irmão, preste atenção, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá vendo, irmão? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Tá
Tá vendo? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a mente desses homens já está cauterizada. A mente desses homens, irmão, está cauterizada. Satanás está destruindo. Então vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar. Porque Satanás está aí, circulando pela terra, trazendo heresia, falsos ensinos, falsos mestres. E com isso, muitos estão caindo nas armadilhas de Satanás. Amém, irmão? Que Deus venha abençoar os irmãos. Compartilha esse vídeo. Dê o like, comenta. Entra lá no meu canal. Amém? No YouTube. Meu canal lá no YouTube. Pastor João Nélio Bonatti. Tem vários vídeos lá abençoados. Que vai edificar a sua vida. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Tenha um sono reparador e vigia. Vigia com os falsos profetas. Porque nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Amém? Para arrebatar a sua igreja. Amém? Um forte abraço a todos. Compartilha essa live. Esse vídeo. Amém? Comenta. Dê o like. Não esqueça de dar o like. E que Deus venha lhe abençoar rica e abundantemente. Amém? Deus abençoe o teu sono, a tua noite, a tua madrugada. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Forte abraço.